Olá, meu nome é Douglas Rodrigo Matei, eu sou médico veterinário, ultrassonografista de pequenos animais, mestrando do programa de biotecnologia da UCDB, orientado pelo professor Cristiano. E sobre a orientação do professor Denilson, na disciplina de Perspectivas das Ciências Ambientais no Brasil, eu vou expor um vídeo aqui ilustrativo, que também pode ser ouvido no formato de podcast, explorando um pouco algumas respostas que eu fiz de questões nas minhas redes sociais. Então, como que foi realizada essa pesquisa? Inicialmente, a pesquisa ia ser direcionada a outros médicos veterinários ultrassonografistas e ela seria pessoal, né? Uma entrevista pessoalmente. Mas, além do N ser restrito para essa pesquisa, eu tive alguns problemas pessoais de saúde, não pude realizar essa pesquisa quando eu gostaria. Então, eu pensei que nas redes sociais eu teria um N maior de respostas. A diferença é que nas redes sociais, apesar de 90% do público que me acompanha nas redes sociais serem outros médicos veterinários ultrassonografistas, eu conferi as respostas, tinha alguma ou outra pessoa que não era da área. Mas então a gente ainda tem assim uma resposta, algumas respostas que são um pouco direcionadas. Então a gente sabe que o público dessas respostas, em sua grande maioria, são médicos veterinários também ultrassonografistas. Então a gente vai expor agora mais ou menos como foi essa metodologia. Inicialmente, a gente colocou 7 questões nas redes sociais e essas 7 questões elas são relacionadas às ciências ambientais. Por que foi escolhido esse tema? Porque essa disciplina me fez ter um sentimento de pertencimento à disciplina. Como que eu vou explicar isso para vocês? Enquanto algumas disciplinas elas são muito direcionadas, essa disciplina eu senti que todo mundo deveria ter um pouco dela no seu dia a dia. Porque todos nós pertencemos a algum ecossistema, todos nós utilizamos algum recurso extrativista, todos nós utilizamos, nos alimentamos de produtos que vêm como resultado da extensão rural. Então, eu entendi que essa disciplina ela poderia fazer muito mais parte da formação das pessoas do que outras disciplinas que eu tive durante o programa de mestrado. Então, essas questões eu coloquei para tentar ver o quanto que os seguidores eles teriam de informação sobre esse conteúdo. As questões todas eram de múltipla escolha, então nenhuma era resposta discursiva, as pessoas só precisavam clicar na resposta que ela considera ideal. É, o questionário ficou disponível 24 horas para ser respondido, e como eu falei, essa pode ser uma amostra um pouco viciada, porque a grande maioria das pessoas que respondem esse questionário são outros médicos veterinários ultrassonografistas. E aqui eu já vou começar a mostrar alguns resultados também. Por quê? Geralmente, quando eu coloco algumas questões em sequência nas redes sociais, as primeiras respostas, as primeiras questões têm muita interação e as demais caem progressivamente. E nesse questionário que não tem relação direta com o meu conteúdo, com a ultrassonografia, a oscilação não foi tão importante quanto eu vejo em outros tipos de conteúdos. Aqui eu coloquei os números de cada questão, dos números que foram respondidos pelos seguidores. Então a primeira questão teve 73, a segunda 74, e daí que começou a cair para 71, 69, duas respostas de 64 e uma de 65. Então quer dizer, não caiu nem 10 pessoas deixaram de responder da primeira para a última. Né? Teve uma queda ali de 64, que foi o máximo, o mínimo de pessoas que responderam, mas não teve uma queda nem de 10 pessoas a menos, que começou o questionário e não terminou. Isso eu já achei um fator positivo para esse conteúdo, porque realmente os conteúdos que eu faço, a redução é um pouco maior, chega em média de 25%. A primeira questão que eu coloquei foi: qual você acredita ser o seu conhecimento sobre as ciências ambientais no Brasil? Eu coloquei essa questão porque eu gosto muito desse conteúdo de ciências ambientais, de ecologia, de extrativismo, de exploração dos recursos naturais, de recursos renováveis. Então eu gosto muito disso. E pensava que tinha algum conhecimento sobre isso. E durante a disciplina eu percebi que não era nenhum. Então eu queria ver o quanto que as pessoas acreditavam que era o conhecimento delas. E eu acredito que elas foram bastante honestas. Porque 4% das pessoas falou que o conhecimento era alto. Então 4% das pessoas acredita que sabem muito sobre isso. Talvez eu acho que eu estaria entre o médio e o alto. A grande maioria do público ficou entre o médio e o baixo. Ou seja, a grande maioria dos seguidores acredita que o conhecimento que a pessoa tem sobre ciências ambientais está entre médio e baixo. E 5% acredita que não tem conhecimento algum sobre as ciências ambientais. Eu acredito que eles foram bastante honestos, tá bom?
nessa resposta. Na verdade, eu acredito que em todas, não tem, né, porque eles mentirem. Mas eles foram bastante honestos nessa resposta. Eu achava que o meu conhecimento era de médio a alto, e sendo autocrítico, depois da disciplina, eu acredito que o meu era baixo para inexistente, que era muito inferior ao que eu achava que eu tinha. E também eu coloquei a questão: qual você acredita ser o seu conhecimento sobre a extensão rural? Eu tive a sorte da minha mãe ela trabalhar, apesar de ser na faxina, ela trabalhava na limpeza de um órgão chamado Empaer, quando eu era bem pequeno, e depois esse órgão mudou para Agraer. E agora eu acho que ele mudou para outro nome chamado Idaterra, e agora eu não sei mais qual nome ele tem. E lá era um programa, a Secretaria do Estado destinada à extensão rural. Então eu via muito disso no meu dia a dia. Não no meu dia a dia, mas eu era muito próximo disso com relação a outras pessoas que não tinham a mínima ideia nem do que era extensão rural. Então eu perguntei para as pessoas no Instagram qual que era o que elas achavam que sabiam sobre a extensão rural. Então, 1% acredita que o conhecimento sobre extensão rural é alto, médio, né? 35% das pessoas acreditam que o seu conhecimento é médio, baixa, a grande maioria acredita que é de baixa e inexistente. Aqui eu entendo porque grande parte desses seguidores, eles são de grandes centros, tá bom? Então, nos grandes centros, talvez o conhecimento realmente sobre extensão rural seja muito baixo. E eles não saibam, talvez, a importância que a extensão rural tem no dia a dia, tanto do pequeno produtor, quanto do médio produtor e do grande produtor, e, sobretudo, sobre os alimentos, né, que chegam para as pessoas, porque isso é muito importante. Uma outra questão que eu coloquei: durante a sua formação, que a grande maioria é médico veterinário ultrassonografista, qual foi o seu acesso à informação de conteúdos voltados às ciências ambientais? Ou seja, desde a infância até a pessoa chegar numa pós-graduação, durante essa trajetória, essa caminhada, né, essa escalada, durante esse caminho, qual foi o conteúdo que a pessoa recebeu durante a sua formação sobre as ciências ambientais? A grande maioria respondeu que a informação que chegou até ela sobre ciências ambientais foi uma informação baixa, uma quantidade baixa de conteúdo ou inexistente. Médio a alto ficou entre 32% e 8%. Então, realmente, a grande maioria das pessoas não tem não teve acesso a esse tipo de conteúdo. E isso justifica também aquela resposta anterior, das pessoas não terem conhecimento sobre o que é extensão rural. Isso aqui eu acho muito importante, porque a gente deixa de participar como sociedade, né, de decisões importantes que acontecem a todo ano, sobre decisões que são tomadas com relação ao meio ambiente, por não saber nem do que se trata, o que está sendo discutido no Congresso, o que está sendo discutido na legislação a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional. Então, isso é muito importante porque, uma vez que a gente não tem acesso às informações de ciências ambientais, não tem nem como a gente discutir. Ou a gente acaba discutindo informações com opiniões deturbadas, equivocadas. A gente acredita que sabe um conteúdo e, na verdade, não sabe. Então, isso eu acho que foi uma autocrítica muito grave que a gente teve. E já que a gente não teve acesso a essa informação, eu coloquei aqui uma questão: em qual nível da educação você acredita que o estudo das ciências ambientais pode gerar maior impacto em sociedade? Ou seja, durante a formação de uma pessoa, em qual parte da educação dela, em qual nível de educação, talvez aquela pessoa, o conteúdo que ela aprenda, pode fazer ela gerar algum impacto a nível da sociedade. A grande maioria respondeu que o ensino de ciências ambientais na educação infantil e no ensino fundamental é onde geraria maior impacto a nível de sociedade, ou seja, onde o aprendizado das crianças, né, porque a ensino fundamental é até o 9º ano, onde o aprendizado das crianças poderia gerar um impacto que o aprendizado delas poderia ajudar a sociedade como um todo. O ensino médio ficou em terceiro lugar, né, com 26%, e o ensino superior somente em 4%. E isso realmente pode fazer algum sentido, porque a gente sabe que a grande maioria da população brasileira, a grande maioria, não tem acesso ao ensino superior. Então, se o ensino de ciências ambientais fosse ensinado somente no ensino superior, pouco da população teria acesso a esse ensino. Já o ensino médio é um pouco mais, realmente, de pessoas que têm acesso, mas a grande maior parte da população brasileira, ela se restringe ao ensino da educação infantil e ensino fundamental.
Então, se as ciências ambientais realmente tivessem maior peso, né, na educação a nível infantil e a nível fundamental, talvez realmente a sociedade teria uma outra visão, teria outro nível de conhecimento com relação às ciências ambientais, né? E aqui eu também fiz uma pergunta a nível individual. Então, já que uma pessoa ela pode impactar uma sociedade, em que nível da educação uma pessoa poderia mudar suas atitudes e que aquele aprendizado que fosse ensinado para aquela pessoa pudesse realmente mudar opiniões daquela pessoa, pudessem fazer ela ter mais consciência, né, a nível individual, a nível de que ela possa levar aquele conhecimento para sua vida. E ainda assim, a grande maioria foi educação infantil e ensino fundamental. Então, a maioria das pessoas, foram 64 pessoas que responderam essa pergunta, e 68%, né, ou seja, a grande maioria, acredita que ainda na educação básica, que é o ensino infantil e o ensino fundamental, fariam aquela pessoa aprender sobre ciências ambientais e levar aquilo para a vida dela. O ensino médio e o ensino superior aumentou um pouco a porcentagem aqui. E realmente, porque apesar de que quando a gente é pequeno, aquilo que é aprendido vai ser carregado para a vida toda, o que é ensinado no ensino médio e no ensino superior pode fazer ainda a pessoa mudar opiniões e consolidar opiniões a respeito de vários temas, incluindo o, o ensino, né, sobre ciências ambientais. Eu ainda coloquei algumas questões um pouco mais é, impactantes, eu acredito, assim. Você conhece quais são as atividades extrativistas predominantes no seu estado? Essa questão eu coloquei depois de uma das aulas que a gente teve mostrando atividades extrativistas, e eu parei para pensar que, às vezes, a maior atividade extrativista de uma determinada região não é aquela que causa maior impacto. Então, às vezes, uma atividade extrativista é muito extensa, mas a forma que ela é realizada ou o conteúdo que é extraído não gera tanto impacto no meio ambiente. Em contrapartida, devem ter algumas atividades que, por mais que não serem a mais extensa de uma determinada região, é a que gera mais impactos. Então, eu coloquei aqui. Você conhece quais são as atividades extrativistas do seu estado? 61% respondeu que não. E isso aqui assusta um pouco, né? Porque os nossos estados, cada pessoa, uma pessoa que não conhece nem as principais atividades extrativistas do seu estado, como que ela vai discutir a mudança de uma legislação ambiental, a mudança de uma legislação de crescimento urbano da sociedade? Então, eu achei isso aqui um pouco importante, por isso que eu resolvi colocar essa questão. E, além disso, eu também fiz a questão de quais são as atividades que mais geram impactos ambientais no seu estado, se os seguidores sabiam quais eram essas atividades. E a maioria também respondeu que não. 65% não conhece nem quais são as atividades extrativistas que mais causam impacto no seu estado. Essa atividade, eu resolvi fazer ela devido a uma autocrítica que eu fiz comigo mesmo durante a disciplina, e eu acredito que as pessoas poderiam ter mais presença nas decisões municipais, estaduais, federais, depois que se elas soubessem mais sobre ciências ambientais. Eu sei que a educação é um ponto crítico, tem muita coisa para ser ensinada para muita gente, e é difícil a gente saber o que inserir a nível de educação, para cada nível de educação, mas eu acredito que ciências ambientais deveria ser ensinado em a todos os níveis de educação e realmente para todas as profissões. Deveria ter um pouco mais sobre isso. Durante a formação de médico veterinário, a gente teve uma disciplina eu não me lembro se era ciências ambientais, era ciências do ambiente o nome da disciplina. E realmente a gente tinha um conteúdo voltado a meio ambiente e atividades que influenciam no meio ambiente, só que era só voltado à medicina veterinária. Então, acredito que a gente precisa pensar um pouco mais em sociedade para saber como evoluir a nível de sociedade e fazer isso de uma forma mais consciente. Eu agradeço a oportunidade de fazer parte dessa disciplina e espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.